Bom, boa noite, graça e paz. Vamos orar para a gente iniciar? Pai, nós estamos diante da tua palavra que é viva, que é verdadeira, que é poderosa e que alimenta a nossa alma. O Senhor Jesus, quando estava aqui conosco, disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Também nos afirmou que se nós queremos conhecê-lo, nós devemos examinar as Escrituras. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Mais uma vez, estudar uma parte do teu Evangelho, conforme narrado por Marcos, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, e fale conosco. Queremos crescer em Cristo, crescer em conhecimento, em graça, nos parecermos mais com Jesus a cada dia. É assim que nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu quero, antes de ler o texto, agradecer as orações pelo Pedro Paulo e a Thalita. Eles estão em isolamento em casa, medicados. Os exames realmente deram positivos, mas estão medicados, estão bem, graças a Deus. A gente preocupou um pouco com a Thalita, porque ela é grupo de risco, ela é asmática, mas as informações que nós temos é que eles estão bem. Então, agradeço os irmãos pela oração. Marcos, capítulo 16. Vamos ler aqui os 8 primeiros versos. Marcos 16, de 1 a 8, diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou e não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, de medo. Nada disseram a ninguém. Nós vamos, por enquanto, até aqui no verso 8, se der, a gente continua um pouco mais. É muito interessante essa presença feminina em todos os momentos críticos do ministério de Cristo. E o fato dele dar a ela, inclusive, os nomes. Ele dá sempre uma posição de destaque para as mulheres. Eu acho isso extremamente significativo, porque às vezes as pessoas dizem: aquela pessoa, aquela cultura era muito machista, Paulo era muito machista, a igreja é muito machista, e nunca antes na história, nem em todo o tempo da história da humanidade, alguém deu tanto valor à mulher como Cristo, a ponto dele estar sempre se referindo a elas com muito zelo, com muito carinho. O texto diz que, passado o sábado, depois do sábado vem o quê? Primeiro dia da semana, o domingo. Logo pela manhã, elas vão no túmulo para querer embalsamar Jesus. Por quê? Porque como Jesus morreu na sexta-feira à tarde, por volta das 3 horas da tarde, ele foi enterrado meio às pressas, porque às 18 horas não já era considerado sábado. Então, ele foi enterrado rápido, numa cova nova, e o texto deixa claro que ele não havia sido embalsamado. Então, elas vão para fazer uma honra, um cuidado com aquele corpo do seu Senhor. E elas vão com uma pergunta na mente: quem vai remover a pedra? Elas viram onde ele tinha sido posto, viram o tamanho da pedra, lá tinha sido deixado soldados vigiando,
para que não roubasse um corpo. E elas ainda assim vão lá, sem saber como é que remover a pedra, como que talvez fosse convencer os soldados para deixar ela entrar, cuidar do corpo. Elas não tinham autorização para isso. Mas o coração estava disponível para fazer a obra de Deus. E Deus, milagrosamente, proveu para elas a solução para esse problema. Ao avistarem o túmulo estava aberto, elas entram atônitas, vem um ser de branco assentado, conversa com eles, com esse ser, sem saber quem era, e a Bíblia depois vai dizer em outros textos que era um anjo do Senhor que estava ali, e ele diz para ela, olha, você está buscando a Jesus, o Nazareno, aquele que foi crucificado? Ele ressuscitou. Então, é extremamente importante a gente entender que Jesus veio para cumprir toda a vontade do Pai. Então, ele veio, viveu, morreu, foi crucificado, foi sepultado, e então ressuscitou, porque essa era a vontade de Deus. E essas mulheres foram lá para isso. E o texto é bem claro. Esse ser de branco, esse homem de branco, e olhando, viram que a pedra estava removendo, entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. E ele diz para ela, ele, porém, lhes diz, não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou. Não está aqui, vede o lugar onde o tinham posto, mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Quero pensar algumas pinceladas aqui, alguns motivos. Eu acho que é extremamente importante a gente entender isso. Por que Jesus ressuscitou? Porque era necessário a ressurreição. O primeiro motivo é para que se cumprir as profecias. Havia várias profecias, o próprio Jesus havia falado que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Lá em Atos, no capítulo 13, diz o seguinte, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. A primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé estão atestando isso, que desde o Salmo 2, 1000 anos antes da vinda de Cristo, já estava profetizado que ele ressuscitaria. E em Lucas, capítulo 24, diz assim, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Tudo que Jesus fez tinha um propósito e tinha que se cumprir a palavra de Deus. Então, o primeiro motivo para a ressurreição de Cristo é o cumprimento das profecias. Tudo que dele foi falado, foi dito, foi escrito, tinha que se cumprir. O segundo motivo, extremamente importante também, é para provar a sua divindade. Olha o que o apóstolo João diz lá no Evangelho, no capítulo 10. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. É interessante como Jesus fala, né? Reaver a vida. Então, ele sabia que ele podia se doar para a morte e, ao mesmo tempo, ser ressuscitado. Este mandato eu recebi de meu Pai. João 10, verso 17 e 18. E Paulo aos Romanos diz, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, logo de início, na sua principal epístola, que ele vai tratar de toda a sua teologia, toda a teologia do cristianismo, ele já diz no primeiro capítulo, no verso 4, da necessidade da ressurreição de Cristo, que ele ressuscitou dos mortos. Há muito tempo tinha um cântico, um corinho antigo que dizia assim, se Jesus não ressurgisse, não morresse, não ressurgisse,
vã seria a nossa fé, citando 1 Coríntios capítulo 15, porque muitos mártires e heróis já morreram, mas não ressurgiram. No entanto, Jesus ressurgiu. Ele venceu a morte para cumprir as profecias, para provar sua divindade. Em terceiro lugar, para selar a nossa redenção. Paulo gasta todo o capítulo 15 de 1 Coríntios para tratar disso. E no verso 17 ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Paulo resume dizendo, ó, se Jesus não ressuscitou, porque estava uma discussão, ressuscitou, não ressuscitou, ele fala, se não ressuscitou, tudo que a gente está fazendo é inútil, e nós estamos condenados em pecados. E é exatamente porque ele morreu e ressuscitou que eu e você fomos reconciliados com Deus. Foi através disso que nós conseguimos a nossa redenção. Ou seja, a ressurreição de Cristo vem atestar, vem selar a nossa redenção nele. Paulo vai dizer isso também lá em Romanos, capítulo 4, que ele diz assim, mas também, por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Sem a morte e ressurreição de Cristo, jamais seríamos justificados, jamais seríamos regenerados, jamais seríamos reconciliados com Deus. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas a oferta era imolada e era toda consumida. Jesus foi consumido no nosso lugar para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Então, a ressurreição de Cristo é necessária pelo cumprimento das profecias, para provar a sua divindade, para selar a nossa redenção. Mas também a ressurreição de Cristo é necessário para confirmar a nossa ressurreição futura. E isso é extremamente importante, isso é base da nossa fé. Nós aguardamos Jesus ainda, nós aguardamos a ressurreição dos mortos, nós aguardamos a vida eterna. Paulo, ainda em 1 Coríntios, capítulo 15, nos versos seguintes, versos 18 e 19, ele diz, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A esperança de Cristo é na vida futura, não é nessa vida. Nossa terra não é aqui, é nosso local, nossa pátria não é aqui. Aqui nós temos muitos sofrimentos, decepções, mas em breve tudo passará como está prometido nas Escrituras. Então, a ressurreição de Cristo vem atestar a nossa ressurreição futura. Em Romanos, Paulo diz assim, Romanos 8, 23, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Na ressurreição dos mortos, nós receberemos um corpo glorificado, um corpo que não apodrece, que não adoece, que não tem enfermidade, um corpo ressurreto. É isso que as Escrituras declaram, e a gente vê isso muito claramente também no Apocalipse. A gente vê Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, dizendo que quanto aos que dormem, não quer que nós sejamos ignorantes, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É uma das doutrinas básicas do cristianismo, é a nossa ressurreição no futuro com Cristo. Isso que nos dá esperança. Nossa esperança é a sua vinda. Então, a ressurreição de Cristo é necessária para o cumprimento das profecias, para provar sua divindade, para selar nossa redenção, para confirmar a nossa ressurreição futura, para provar que haverá um juízo final em que os
mortos em Cristo serão ressuscitados para a vida e aqueles que estão sem Cristo para a condenação eterna. Paulo, lá em Atos, diz da seguinte maneira: porquanto estabeleceu um dia, Deus estabeleceu um dia, em que há julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A ressurreição de Cristo coloca ele nessa posição de um juiz que vai nos julgar no futuro. Alguns para a vida, outros para a morte. É fundamental a ressurreição de Cristo. Por isso que a Bíblia dá tanta ênfase nessa ressurreição. Então, recapitulando, a ressurreição de Cristo é importante para cumprir as profecias, para provar sua divindade, para selar nossa redenção, para confirmar nossa ressurreição futura e para provar que haverá um juízo final. E Cristo é o juiz. Mas Hebreus vai dizer que também para que Jesus seja o nosso sumo sacerdote, um sacerdote celestial. Olha como é que o texto aos Hebreus diz. Hebreus 7, de 23 a 28. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Então, o autor aos Hebreus está dizendo que o sacerdócio daquele sumo sacerdote se encerrava com a morte. Este, no entanto, ele está falando do sacerdote de Cristo, sacerdócio de Cristo, esse, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Jesus foi feito o nosso sumo sacerdote eterno e celestial, para que sempre possamos ter acesso a Deus e que os nossos pecados sejam eternamente perdoados. Isso é tão glorioso, tão maravilhoso saber que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro, a um Deus santo, a um Deus que morreu em nosso lugar, que pagou os nossos pecados, que venceu a morte por nós. Isso nos dá muita paz e tranquilidade. É muito importante que a gente tenha isso em mente e lembre-se sempre desses 6 pontos, porque Jesus ressuscitou. Cumprir as profecias, provar a divindade, selar nossa redenção, confirmar nossa ressurreição futura, atestar o juízo final e para ser o nosso sumo sacerdote celestial. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Quem quiser fazer alguma colocação, libera o microfone e pode falar. Pastor, então as pessoas que morrem em Jesus, elas estão dormindo ainda, né? Elas só ressuscitarão, só estarão frente a frente com Jesus depois da ressurreição? A ressurreição será uma ressurreição do corpo. Nós teremos um corpo ressurreto. As pessoas que já morreram estão, o termo no Antigo Testamento é no seio de Abraão. Lembra lá quando Jesus conta a parábola de Lázaro e o rico? É o que eles chamam de Sheol, o local dos mortos. Há um local onde essas pessoas já estão na presença de Deus. Não plenamente, porque ainda não estão em corpo. O ser humano é composto também de corpo. Nós vamos ressuscitar em corpos vivos.
A Bíblia garante que aqueles que descansam em Cristo já estão com Ele. Não há um sono da alma. Essa é uma doutrina adventista e também dos testemunhos de Jeová. Eles não estão dormindo. Eles estão. A nossa dificuldade é porque é numa dimensão espiritual. Não há tempo, não há data. E as pessoas que estão lá não estão vendo aqui, lembrando das dores nossas. Mas eles já estão com Cristo. A Bíblia nos garante isso. E já estão vendo Cristo, já estão falando com Ele? Não sei Eles se eu posso estão dizer com assim. Ele espiritualmente. Eles não estão em corpo ainda. Eles vão ressuscitar e ganhar um corpo. Não dá assim para afirmar categoricamente como é isso, mas o que a Bíblia diz é que eles vão ressuscitar e vão ganhar um corpo, assim como nós. Mas eles já estão na presença dele. Como eles estão sem corpo, a gente diz que eles estão em espírito. É um corpo espiritual, não um corpo. Porque Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou num corpo ressurreto, num corpo que já não era mais limitado às paredes, mas ele alimentou com eles, ele deu para tocar, para mostrar que ele tinha um corpo. Nós também vamos ter um corpo. Ok? Mais alguma pergunta? Vamos seguir um pouquinho aqui até o 14, só para ver a quem Jesus apareceu. Semana que vem a gente vai falar um pouco mais de outras coisas extremamente importantes da ressurreição. O verso 9 diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo do primeiro dia da semana. Vocês percebem como o texto está frisando o primeiro dia da semana? Já é a terceira vez que faz menção do terceiro dia da semana. Por isso que os cristãos vão trocar o dia de culto do Shabat, do sábado, para o primeiro dia da semana, que é o dia da ressurreição, o dia da vitória. Havendo ele ressuscitado no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, na qual expelira 7 demônios. Olha que ela está acrescentando mais mulheres. Na primeira lista lá do verso 1, não consta, ele está reforçando Maria Madalena, né? Aparece, depois de ressurreta, ele aparece a Maria Madalena, e partindo ela, foi anunciado àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia, fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se outra forma a 2 deles que estavam no caminho para o campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também estes 2, eles não deram crédito. Finalmente apareceu a Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. É interessante, na cultura judaica, por 2 testemunhas, algo era atestado como verdadeiro. E Jesus aparece a Maria Madalena, aparece aos 2 discípulos no caminho de Emaús, eles vão, testificam, inclusive para os 11, e os 11 não acreditam. Só quando Jesus aparece a eles, é interessante que em outro evangelho, vai dizer que na primeira aparição dele só tem 10, Tomé não está lá. E aí os 10 testificam, Tomé fala, não acredito, eu só acredito vendo, eu só acredito se eu pôr a mão lá. Então Jesus aparece, Marcos relata 3 aparições. A primeira, a Maria Madalena, verso 9 ao 11. Depois, aos discípulos viajantes, que lá em Lucas vai nos mostrar que é os discípulos no caminho de Emaús, que também nem assim eles deram crédito. E por último, aos 11. E quando ele aparece aos 11, ele vai primeiro chamar a atenção deles, depois vai dar para eles uma tarefa a ser cumprida. Nós vamos tratar dessa tarefa na semana que vem. Mas é interessante porque eles conheciam a Jesus, eles ouviram Jesus falando que ia ressuscitar, que ia morrer e ressuscitar. Eles participaram e atestaram o julgamento, a condenação, a morte de Cristo. Eles conheciam essas mulheres que davam testemunho, que eram pessoas sérias, pessoas que tinham sido transformadas. Depois, os outros 2, que são chamados de discípulos, ainda assim eles não creram.
Parece-me que hoje, muitas vezes, acontece a mesma coisa. A gente anuncia o evangelho, pessoas estão dentro da igreja, estão ouvindo o evangelho e parece que ainda não conseguem crer. Enquanto Jesus não se revela para elas, elas não conseguem enxergar, não conseguem crer. E é por isso que tem muitas pessoas que levam, às vezes, anos para se converter. Porque enquanto Jesus não abriu os olhos delas, elas não conseguem acreditar. E não é nem uma questão de maldade, é porque o nosso coração é duro. O nosso coração é incrédulo por natureza. E se Jesus não se revelar a nós, ninguém pode ser salvo. Lá no caminho de Emaús, ele ia falando, pregando, e os discípulos caminhando. Quando ele não se revelou, eles não acreditaram. Para os 11 é a mesma coisa. Para nós é a mesma coisa. Por isso que nós precisamos buscar o Senhor cada dia mais, para Ele se revelar a nós, na nossa vida, todos os dias, a cada dia mais. Eu quero e preciso conhecer mais o meu Senhor, para reconhecer Ele como Senhor e ver o que Ele tem para mim, conhecer a sua palavra. Perguntas? Nós vamos parar por aqui, porque não dá para me finalizar essa parte da tarefa, que é extremamente importante. Hoje nós vimos a quem Jesus o ressurreto apareceu, e o ponto principal de hoje é os motivos por que Jesus ressuscitou. 6 motivos: cumprimento das profecias, provar a divindade de Jesus, selar nossa redenção, confirmar a ressurreição futura, atestar o juízo final e para ser o nosso sacerdote eterno, conforme a ordem de Melquisedeque, para nos garantir uma salvação eterna. Perguntas, colocações, antes de encerrarmos. Irmã Marlene, Laila, irmã Terezinha, quem quer fazer pergunta, quer falar alguma coisa, aproveite. É só liberar o microfone. Fala, irmã Marlene. Não, só quero agradecer, pastor, pela pregação, que foi muito boa, né? A pergunta da Lívia foi ótima, porque a gente muitas vezes não sabe como que tá, né? A gente fala assim, tá com Jesus, né? Mas aí a gente fica sem saber como que é. Gostei da explicação, pergunta da Lívia. Que bom. Eu tenho dificuldade também, tem hora que eu fico tentando entrar e não consigo. Não, a gente entende. Mas um abraço. E fiquei feliz também em saber que o filho, a nora do senhor, está melhor, pastor. A gente está orando. Estão recuperando, se Deus quiser, em breve estarão totalmente curados. É importante a gente tomar cuidado com essas coisas que a gente não tem uma clareza, para não dizer aquilo que a gente imagina. Então, o que a Bíblia diz é que eles estão com Cristo. E a Bíblia diz que vão ressuscitar no futuro num corpo. Então, hoje eles não têm um corpo físico, vamos dizer assim, mas eles já estão com Cristo. Eles não estão dormindo, estão adorando a Deus, eles estão na presença de Jesus. Tá? Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Um abraço a todos. Domingo nós temos o nosso culto às 19 horas. Aqueles que puderem vir, que não fazem parte do grupo de risco, se sentirem à vontade, venha. Nós temos o álcool, temos os cuidados normais. Eu acredito que em breve eles vão nos liberar mais oportunidades de estarmos juntos. E nós vamos estar juntos com vocês, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe a todos. Até domingo. Amém.